pessoal, tudo bem? Tudo bem, Rita Soares? Tudo bem, estamos de volta para falar do nosso assunto predileto, né? Nesse período aí, eleições. Exatamente. Política. Sexta-feira tem novidade, tem campanha, propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, né? Muita gente reclama, torce o nariz, mas não adianta. Os partidos têm direito, as coligações têm direito legal a esse tempo de propaganda no rádio e na TV. E ela começa na sexta-feira. A novidade esse ano é que o período vai ser bem mais curto, vai do próximo dia 31 até 4 de setembro. A TV é um tiro muito forte, é uma artilharia muito forte, tem uma importância muito grande para os candidatos, mesmo com o avanço digital, obviamente inegável. Estou dizendo que essa é a eleição mais digital de todos os tempos no Brasil, é lógico que todo ano vai crescendo, mas a TV ainda é o principal veículo de informação de boa parte dos brasileiros. A pesquisa mais recente que a gente tem é de 2016, foi uma pesquisa muito ampla, feita na época pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, e eles levantaram, fizeram uma amostra enorme no Brasil inteiro e constataram que para 63% dos brasileiros a TV ainda é a principal fonte de informação. Então isso não é desprezível. É um dado de 2016, como você falou, as coisas mudam, claro que esse número já mudou rapidamente, mas não é de forma alguma desprezível. E a divisão, hein, Rita, é uma divisão bem cruel para os candidatos que têm menos tempo, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho. De manhã nós vamos ter no rádio propaganda às 7h16, começa, deve ir até às 7h25. E teremos também propaganda meio-dia e 16 no rádio. Na TV a propaganda é por volta de 1 da tarde e 20h40 mais ou menos. Então todos os dias, isso, o que você queira quer não, vai mudar no mínimo o horário que você vê sua novela favorita. E a divisão, ela depende, ela varia de acordo com alguns fatores. Entre esses fatores, a representação dos partidos políticos na Câmara. Sim. E esse tempo ele soma candidatos que fazem coligações com mais partidos, vão somando com aqueles partidos. Como então, ficou aí, no nosso caso aqui? No Pará, o candidato ao governo com mais tempo é o Helder Barbalho, que fechou com 16 partidos e vai ficar com 4 minutos e 4. É bastante tempo. Quase o dobro do segundo, né? Quase o dobro do segundo. A Laís já trabalhou muito tempo em TV e sabe que 4 minutos e 4 na TV dá para contar uma história bem longa, né? Uma bela história em 4 minutos. E o segundo colocado nesse ranking aí é o candidato do Democratas, que fechou com 9 partidos e vai ter 2 minutos e 54. O Miranda. O Márcio Miranda. O candidato do PT, Paulo Rocha, que fechou também com o PCdoB, só tem 1 minuto e 33. O PSOL tem 16 segundos, que é o Fernando Carneiro, e o PSTU tem 10 segundos. A gente chama os candidatos Enéia, lembra? Enéas, só dá tempo de falar no nome Enéas. Pois é, enfim, mas aí em termos de tempo, a internet é bem democrática, e aí eles vão poder fazer muita coisa, quase tudo na internet. Mas você estava lembrando de um detalhe sobre não ser assim tão democrática a propaganda na internet para a política, né? Olha, Laís, a internet é sem dúvida uma excelente janela para os candidatos que não têm tempo na TV e no rádio. Então, eles devem aproveitar bastante esse espaço. Agora, ela não é tão democrática quanto a gente imagina, porque ela também precisa de recursos para contratar equipes, para tecnologia, para melhorar a visibilidade. Então, candidatos que conseguem ter o que a gente chama de um exército de propagadores na mídia, eles vão aparecer mais. E não necessariamente esse exército é formado por pessoas reais. A gente tem visto aí, né, casos de muito candidato usando robôs para comentar, curtir, compartilhar, e isso dando uma visibilidade maior. O negócio não é nem que assim, agora com a internet, além de fazer um post bacana, informativo, que consiga capturar a atenção e a emoção do eleitor, é preciso ter muita estratégia de métrica, muita estratégia de
encontrar esse eleitor, e aí eles estão fazendo, usando todas as armas dele, como você falou, agências super especializadas. Aliás, as agências que trabalham em marketing eleitoral, elas fazem um marketing digital de guerrilha, assim, bem diferente até do varejo, né? E os robôs, infelizmente, como você falou, são uma dessas armas e estão atuando aí bastante. A gente percebe, às vezes um candidato acaba de colocar um post, ele já está com, sei lá, mais de 1000 compartilhamentos, então tem gente compartilhando conteúdo até na Rússia. A minha recomendação nem tudo que parece é. Então, você deve ficar atento ao programa do candidato, se o que ele está prometendo tem alguma consistência, se é possível de ser feito e se aquilo bate com o que você gostaria para a sua vida, para o seu país. Esse papel é seu e acabou, né? Então não coloca essa decisão na mão de outras pessoas. Não é porque aquele candidato aparece com centenas de milhares de compartilhamentos na rede, ou porque um está melhor posicionado na pesquisa, que aí eu não quero perder meu voto. Avalie as propostas e aí eu acho que esse é o melhor caminho. Só pra gente encerrar aqui nossa conversa, essa semana tem outra coisa importante acontecendo, hein, pessoal? O Ministério Público Federal deve divulgar essa semana, né, Rita, a lista dos candidatos das candidaturas que serão impugnadas, é isso? Isso. O simples registro do candidato junto ao Tribunal Regional Eleitoral não garante que a candidatura dele está aceita pelo tribunal. Então, o Ministério Público Eleitoral, que é o responsável pela fiscalização da eleição, ele vai checar os pedidos de registro com as exigências da lei. Aqueles que ele observar, que ele entender que não atendem à lei, ele vai fazer uma ação, que a gente chama de impugnação, ou seja, ele vai contestar esse registro junto ao Tribunal Regional Eleitoral, que tem até o dia 17 para julgar essas ações. 17 de setembro, né? De setembro. Aciona a tua bola mágica e me diz se tem muito candidato com medo dessa lista do Ministério Público Federal. Tem candidato que está com contas reprovadas junto aos tribunais de conta, Tribunal de Conta do município, dos estados e da União, principalmente muitos candidatos a deputado que foram prefeitos e que tiveram contas rejeitadas nesse período. Tem casos de candidato cassado, que teve um mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral e que ainda está recorrendo, e esses provavelmente também terão a candidatura impugnada pelo Ministério Público Federal. E aí vai um longo julgamento, depois desse julgamento pelo TRE, em alguns casos ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Muito bem, se interessa muito a você, acompanha, não vai perder teu voto não, tá certo? Por hoje é isso. E a gente volta, a gente está acompanhando esse período de campanha, que deve começar agora para valer, mesmo com os candidatos expondo as propostas na grande mídia, rádio e TV, e a gente volta a qualquer momento aí para comentar. Até já. Tchau. Tchau.